Boa noite, boa noite, boa noite. Opa! Bem-vindos para mais uma aula ao vivo. Moreira, não sei, Madian Moreira. Inglês Kelly, boa noite. Ronerson, boa noite. Luziane, boa noite. Fê Cerqueira, boa noite. Michele Pfeiffer, boa noite. Dudu, boa noite. Rafael Araújo, Danilo Alcântara, Michele, educadora física. Érica Vanessa, boa noite. Mike Cantuário, Jaqueline, Cris Cachel, boa noite. Angelis Pontes, Tatiane Borges, Débora Resplande, Francismara Soares, Juliana Pereira Santos. Meninos, sejam muito bem-vindos. Zé Costa, boa noite. Vamos entrando. Vai se chegando. Rapaz, estou até com uma auréola sobre a minha cabeça, olha que coincidência. Boa noite, Lesiane. Boa noite, Paulo. Boa noite, Silas. Boa noite, Rodrigo Fogaça. Luciano Pereira, boa noite. Cíntia Simões, seja bem-vinda, Cíntia. Railane, boa noite. Mariana Pereira, minha priminha, acho que é minha priminha, né? Robinho Boy, boa noite, como está? Show de bola, Robinho. Alan Cardoso, boa noite. Maranhão aí presente. Elis Matos, Avela Borges, Dávia Barros, Cleone Gomes, Ana Carolina Aires. Meninos, vamos começar mais uma aula de hoje em relação ao Tocantins. Eu acredito que a partir da próxima semana eu vou começar a trazer alguns professores convidados de outras matérias, para que não fique tão cansativo vocês me vendo aqui toda terça-feira, apenas eu. Fui tomar banho, não pintei o cabelo, né? Mas está valendo. Olha só. Professor, estava hoje conversando com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins. Eu não sei se vocês querem novidade ou não querem novidade. Diz aí. Novidade ou não tem novidade? Novidade ou não tem novidade? Quer saber? Fofoca? Ô, André, boa noite, obrigado. Maria Divina, Novaes, Dani Rodrigues, Jaqueline, Pedro Volney, ô priminha, Danilo Felício, Fortaleza, Ceará, Maurílio Cunha, boa noite. Então, mais de 100 pessoas já, vamos embora, professor, vamos embora. Meninas, conversando hoje com o comandante-geral da Polícia Militar e com outros oficiais que lá se encontravam, Aleph Dourado, sabe o que me veio a informação, que eu questionei exatamente o seguinte: nós temos hoje uma demanda de policiamento no estado de Tocantins muito grande. Na realidade, ao longo dos últimos anos não ocorreu concurso, muitos militares foram se aposentando, e nós temos uma carência muito grande de policiais militares. Belo Horizonte, Thalia Fernandes, boa noite. Eu não sei se a Thalia, acho que a Thalia aí é o esposo dela, né, que está utilizando o Instagram dela. Falei com ele outro dia, se eu não me engano é ela mesmo, quer dizer, é ele. Conversando com o comandante-geral, ele afirmou o seguinte: olha, eu questionei na realidade o seguinte: a ausência de policiamento no interior do estado. Nós temos hoje 50% dos municípios no estado de Tocantins que não tem um policial sequer, que um município ele acaba respondendo por outros municípios da região. E aí, professor, cidade ocidental em torno do DF, Wesley. E aí, professor? E aí eu questionei para ele se, como já ocorreu há quase 10 anos atrás, se existiria agora para o Estado um planejamento para a realização de concursos de forma contínua. Como assim, professor? Para que a cada ano, ou no máximo intervalo de 2 anos, mas preferencialmente a cada ano, ocorresse um novo concurso da Polícia Militar. Professor, e aí? Bom, e aí que eles estão exatamente desenvolvendo esse planejamento, para que ocorra uma sequência de concursos da Polícia Militar ao longo dos anos. Mas em uma outra data, conversando também com integrantes
da Polícia Militar, e eles me informaram que uma quantidade maior de vagas, como ocorreu agora no concurso do Pará, não é possível no Tocantins uma quantidade muito maior para o mesmo concurso devido à dificuldade de formação desses militares ao mesmo tempo. Por isso, os concursos devem ocorrer de forma sequencial. Professor, você quer dizer que, vamos supor que nós tenhamos um concurso agora em 2021, já com planejamento para um concurso no ano de 2022, planejamento de um novo concurso no ano de 2023, ou seja, nos próximos anos teríamos uma sequência de concursos públicos. Não me afirmou que vai ser todo ano, me afirmou que está sendo feito um planejamento para que ocorra na sequência. Se não for todo ano, se não conseguir realizar isso, mas talvez no intervalo de 2 em 2 anos nós teremos concurso aí pela frente. Pelo menos 3, 4 concursos consecutivos para tentar atender minimamente a necessidade hoje do Estado. Poderia haver um cadastro reserva, professor, desse concurso para ser nomeado em várias turmas, como aqui no Ceará? Olha, a possibilidade, ela sempre existe, mas teriam de fazer alteração da legislação, quer dizer, mudar, apresentar um projeto de lei para que permitisse que isso viesse a ser realizado no futuro. Devido à necessidade, pode ser que ocorra? Tudo é possível, ok? Tudo é possível. Professor, isso quer dizer que? Quer dizer que a concorrência para policial militar do sexo masculino no estado de Tocantins, que foi de 36, se eu não me engano, aproximadamente 36 por vaga, vai fazer com que muitos dos que estão aí tentando vão entrar. Está entendendo? Se de fato vier a ocorrer essa chamada sequencial. Ok. Meninos, Sá Xavier sabe algo sobre a lei 7912. O Sá, eu não sei se é de Sara, e eu vejo um monte de lei o tempo todo, mas a numeração desta eu não me recordo. É desse concurso você está se referindo? Mas se for, é da própria Polícia Militar, normas pertinentes à PM, é isso? A Hilda falando foi revogada, não sei, deve estar se referindo. Como não é da minha área, mas de qualquer forma, pode ser que na próxima semana eu traga um professor da área de Direito para trabalhar aqui com vocês um pouquinho, tá? Dizem que ela foi revogada agora à noite, tá dizendo a Mona, mas eu vou até dar uma olhada depois nessa lei que vocês estão falando, ok? Vereador Joás Brito, normas pertinentes à PM 79/12, eu vou verificar posteriormente, tá? Tá, vocês estão se referindo ao projeto de lei que hoje à noite foi aprovada na Assembleia Legislativa, que houve uma alteração. Depois, vamos fazer o seguinte, depois eu vou pegar ele em PDF e encaminhar para vocês, tá? É porque lá se referia a uma medida do governo do Estado, mas eu vou encaminhar para vocês, agora já sei do que vocês estão falando. Meninos, vamos começar a nossa aula de hoje. Vou pegar novamente algumas questões aqui, para que possamos trabalhar. Professor, vou primeiro utilizar o mapa para fazer um comentário. Opa, esse não. Outro mapinha aqui. Um momentinho. Um momento, meninos. Vou colocar onde fica esse telefone aqui. Pronto. Estão vendo esse mapa? Esse mapa apresenta apenas um trecho do estado de Tocantins. Apresenta apenas um trecho. Obrigado, valeu. Vou até tirar aqui os comentários para que nós possamos desativar os comentários, tá? Esse mapa apresenta climograma do estado de Tocantins, tá? Pegando grande parte do estado. Professor, o que nós temos aí? Essa coloração mais escura é exatamente a região de maior intensidade de chuva, a coloração mais clara de menor intensidade de chuva, maior e menor índice pluviométrico no período de maior intensidade de chuva no estado. Professor, você quer dizer que, com base nesse mapa, eu posso afirmar que a região do Cantão é a região de maior intensidade de chuva no estado de Tocantins? É correto afirmar isso? Aí você me pergunta, professor, o que é a mesma região do Cantão? A região do Cantão, o Cantão é um parque estadual, ou uma área, tem tanto o parque estadual do Cantão, como também a área de proteção ambiental do Cantão, localizado na porção ocidental do Tocantins, na parte oeste do Tocantins. Envolve basicamente essa região, quer dizer, boa parte dessa região que está aí na coloração azul mais escura, na parte oeste. Então, professor, essa região
é uma área de grande produção agrícola, sim, forte desenvolvimento agrícola que ocorre na parte oeste, exatamente em função da intensidade de chuva que ocorre na região, ok? Maravilha! Vamos agora pegar outra imagem. Aqui eu tenho o mapa do Tocantins, apenas para situar vocês em relação a uma série de municípios que se encontram. Você tem que pegar um mapa semelhante a esse, se não esse, você encontra na internet, você entra no Google, coloca mapa rodoviário Tocantins, para que você localize os municípios dentro do nosso estado. Por quê? Porque tem questão de concurso que você resolve ela simplesmente sabendo a localização geográfica dos municípios no estado do Tocantins. Vamos trabalhar alguns dados geográficos do estado agora? Opa, olha aqui, ó. Localização geográfica, região norte do Brasil. Professor, o Tocantins era norte goiano era centro-oeste. Sim, mas depois que foi emancipado em 5 de outubro de 88, o Tocantins passa a pertencer à região norte do país. Estados que fazem limite com o Tocantins: 6 estados: Goiás, Maranhão, Pará, Piauí, Bahia e Mato Grosso. Limites: a sul, Goiás; norte, Maranhão e Pará; leste, Maranhão, Piauí e Bahia. Presta atenção no seguinte, vou pegar um outro mapa para trabalhar isso aí, para você localizar melhor. Deixa eu ver aqui, que mapa que fica melhor, acho que esse aqui mesmo. Está vendo aí que a leste eu tenho Maranhão, Piauí. Piauí aparece só uma pontinha ali no extremo leste, um PI bem pequenininho, né? Os estados que estão à direita do Tocantins se localizam a leste. Quando a gente aprende Rosa dos Ventos, que fala assim, ó, a frente é norte, atrás é sul, a direita é leste. Então todo o estado que se localiza à direita do Tocantins se localiza a leste, e os estados que estão à esquerda se localizam a oeste. Professor, então à direita eu tenho Maranhão, Piauí e Bahia, e à esquerda eu tenho Pará e Mato Grosso. Perfeito. À direita, leste, Maranhão, Piauí e Bahia; a oeste, Pará e Mato Grosso. Vamos lá. Voltando aqui, ó. Dados geográficos. Nossa, a oeste está até errada essa informação aí, tá? Eu tirei isso aí de um apostilo de fora do estado, nem me atentei. Oeste, por favor, Pará e Mato Grosso, não é apenas Mato Grosso, não. Eu vivo falando para vocês que quando pega material de fora do estado, normalmente vem coisa equivocada. Oeste é Pará e Mato Grosso. Capital Palmas, extensão territorial 277,7 mil quilômetros quadrados. A população do IBGE em 2010 é de 1.383.445 habitantes. Professor, mas a população de 2010, exatamente. Por quê? Porque foi o último censo realizado pelo IBGE. Mas, professor, algo impede que eu utilize a população da última estimativa do IBGE, que é referente a 2020? Não, não tem impedimento não. Na prova, ou ele vai explorar o último censo, 2010, ou vai explorar a última estimativa do IBGE, que é de 2020. Em 2020, nós já apresentamos uma população de quase 1.600.000 habitantes, 1.596.000 habitantes, ou seja, aproximadamente 1.600.000. De 1.383.000 para 1.600.000 habitantes. Vamos pegar outra imagem aqui, ó. Também com dados geográficos, tá? Densidade demográfica. A densidade demográfica do Tocantins já foi abordada em prova, acredita? 4,98 habitantes por quilômetro quadrado. Aproximadamente 5 habitantes por quilômetro quadrado. Pontos extremos: ao norte, no Rio Tocantins, divisa com o estado do Maranhão. Ponto extremo ao sul, Serra das Traíras, divisa com o estado de Goiás, certo? Serra das Traíras que se localiza no paralelo 13, e o ponto extremo norte, localizada no paralelo 5, ou seja, o Tocantins a norte está no paralelo 5 graus sul e a sul, na divisa com Goiás, paralelo 13 graus sul. As latitudes vão de 5 sul a 13 sul, ok? A leste, Serra da Tabatinga, divisa com a Bahia. Na realidade, você tem ali a região do Jalapão, né? O extremo leste, divisa com o estado da Bahia. E a oeste, Rio Araguaia, na região onde fica a Ilha do Bananal, divisa com o estado do Mato Grosso.
Ponto culminante, já foi abordado em prova, Serra das Traíras, 1.340 metros de altitude. Eu pergunto a vocês agora, que também foi mencionado em prova, em que município se localiza o ponto culminante do estado do Tocantins? Eu sei que são 1.340 metros de altitude, eu sei que é na Serra das Traíras, eu quero saber em que município se localiza o ponto mais elevado do Tocantins. E aí? Qual município, o ponto mais elevado do Tocantins? Isaías Matos. Vamos lá, meninos. Quem está estudando aí? Município de Paranã. Perfeito. Mona, deve ser Mona. Eu pergunto agora, município de Paranã. Qual é o nome antigo de Paraná? Paranã, lembrando a vocês que foi construída para ser a capital da comarca do Norte. Paranã, que foi construída à época, se chamava Vila de São João da Palma. A Vila de São João da Palma, que foi construída para ser a capital da comarca do Norte no início do século XIX, quando o estado de Goiás foi dividido em duas partes, comarca do Sul e Norte. Ok? Vamos lá. Passando então adiante, nós temos aí ponto mais baixo do relevo tocantinense, fica na Ilha dos Bois, 90 metros de altitude apenas, no município de Esperantina. Ele menciona a parte oeste. Nossa, essas apostilas de fora, vou parar de pegar print de apostila de fora, tá? Não é na parte oeste não, é na parte norte, é no Bico do Papagaio. Calcula comigo o seguinte, os rios Tocantins e Araguaia correm para o norte, não é? Então o ponto de menor altitude do Tocantins é exatamente no encontro dos rios Tocantins e Araguaia, lá no município de Esperantina. Esperança é a última que morre. É em Esperantina que morre o rio Araguaia, porque quando ocorre o encontro dos dois, o nome que permanece é Rio Tocantins. Ok, professor? Vamos lá. Número de municípios, 139 municípios parlamentares. Já caiu em prova essa representação política do Estado. São 3 senadores. Qualquer Estado brasileiro tem apenas 3 senadores. Os estados com menor número de representantes na Câmara Federal tem apenas 8 deputados, que é o caso do Tocantins também, assim como o estado do Amapá e outros estados. São 3 senadores e 8 federais. Se você quer saber a quantidade de deputados estaduais, é só você multiplicar o número de senadores pelo número de deputados federais, que aqui coincide. 3 vezes 8, 24 estaduais. Ok? Professor, como eles podem abordar a densidade demográfica? Olha, já foi abordado de 2 maneiras. Uma delas citando a densidade de 4,98, outra afirmando que a densidade demográfica do Tocantins é muito baixa. Professor, quanto é muito baixa? Só para eu entender. Meninos, o Brasil é considerado um país de densidade demográfica baixa. E o Brasil tem 23 habitantes por quilômetro quadrado. O Tocantins, com menos de 5 habitantes por quilômetro quadrado, é extremamente baixa a densidade demográfica. Professor, eu poderia dizer que o Tocantins é um estado de pequena população absoluta? Pode. E o CESP, coloque isso na sua cabeça, tá? O CESP costuma utilizar, prova do CESP, SEBRASP, utilizar palavras da geografia dentro do conhecimento regional. Quando ele fala, o estado do Tocantins possui baixa densidade demográfica. Densidade demográfica é uma coisa da geografia, baixa quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, está correto. O estado do Tocantins possui pequena população absoluta. O que é população absoluta, professor? Imagina comigo, nós temos agora 202 pessoas assistindo. Qual é a população absoluta que nós temos de pessoas vendo a nossa live? É de 202 pessoas vendo a live, ou 199, quer dizer, falei 202, já caiu, né? O que nós temos? Então, o Tocantins possui baixa densidade demográfica, possui baixa população absoluta e possui, no caso, população relativa, é a mesma coisa que densidade demográfica, pequena população relativa, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, população relativa à área. Tá, professor? Professor, me diga uma coisa. O Tocantins é o mais novo estado da federação, correto? Eu posso afirmar que o Tocantins é o mais novo estado da federação, mas não é o único estado criado em 2012, em 1988. Exatamente, em 88 foram criados 3 estados, Tocantins, Roraima e Amapá. Professor, foram criados 3 estados, o Tocantins é um deles, mas é correto afirmar que é o mais novo estado da federação. Se a prova fosse de Roraima, diziam que era Roraima, estava correto. Se fosse no Amapá, diriam que era do Amapá, estaria correto também, sem problema. Vou utilizar agora questões com vocês, tá? Vamos trabalhar algumas questões aqui, ó.
Meninos, analisando os itens que aí se encontram, você vai me dizer se é verdadeiro ou falso. A Michelle Daiane está falando, professor, tira os comentários. Vou tirar então. Fala o nome dessa apostila, pelo amor de Deus. Gente, eu peguei na internet, vasculhando algumas questões de concurso de lugares diferentes, encontrei essa apostila e encontrei, olha, os dados geográficos aqui. Foi agora, pouquinho antes da aula, nem me atentei. Eu vivo falando para vocês não ficarem presos à apostila que é feita fora do estado, exatamente porque vem erro. Aí pego uma sem prestar atenção e encontro em cada 2 slides e cada um deles tinha um erro, para você ver. Mas vamos lá. Nas alternativas abaixo, você vai me dizer o que é verdadeiro e o que é falso, tá? Letra A. Localizado sobre Tocantins. Localizado na região centro-oeste, o território tocantinense possui fronteiras com estados de todas as regiões do país. Ponto. 2 erros aí. 1. Está na região norte. 2. Tem 2 regiões que não fazem fronteira com Tocantins. Tá? Região sul não tem nenhum estado fronteiriço. Região sudeste não tem nenhum estado fronteiriço. Fazem fronteira estados que pertencem à região centro-oeste, Goiás e Mato Grosso, região norte, Pará e região nordeste, Maranhão, Piauí e Bahia. Então, letra A, falsa. Letra B. O clima predominante no Tocantins é o tropical, com 2 estações bem definidas, sendo uma seca e uma chuvosa. Professor, o nosso clima é tropical? É. E se na alternativa não falasse tropical, falasse assim, o clima predominante no Tocantins é o semi-úmido? Está correto também, porque o nosso clima é tropical semi-úmido. Se falar apenas tropical está correto, se falar apenas semi-úmido está correto, se falar tropical semi-úmido, correto. Professor, e se ele falasse tropical continental, estaria correto. É o clima tropical que está no interior do continente. Está correto. É também utilizada essa classificação, tá? Essa denominação. E 2 estações bem definidas, sendo a seca ou chuvosa? Sim. Agora eu pergunto a vocês, a estação seca se concentra em qual estação do ano? A estação seca se concentra em qual estação do ano? A seca é no inverno. De junho a setembro é a estação de inverno. Junho a setembro é o período mais seco que nós temos. Professor, então eu posso dizer que o período seco no Tocantins dura apenas junho, julho, agosto, setembro, 4 meses? Não, não. O nosso período de seca dura 5 meses, tá? É de maio a setembro. Só que a estação do ano do inverno, que é a época mais seca, vai de 21 de junho a 22 ou 23 de setembro, ok? Então, de maio a setembro é a estação seca, junho a setembro é o período mais seco que coincide com o inverno. Professor, e o período chuvoso? Verão. O nosso verão vai de dezembro a março. Agora o período chuvoso vai de outubro até abril. Nesse intervalo de meses, de outubro a abril, de 7 meses de chuva, de outubro a abril, você tem alguns meses, 3 meses, cuja intensidade de chuva é mais forte, que é de 21 de dezembro a 21 de março. Ou seja, coincide com a estação do ano do verão. Professor, meu Deus do céu, eu achava que aqui a chuva era inverno. Tá errado. Não. Pensa comigo assim, ó. Hemisfério norte e sul tem as estações do ano opostas. Quando lá no hemisfério norte for verão, aqui é inverno. Quando lá for inverno, aqui vai ser o quê? Verão. Aí eu pergunto a você, deixa eu tirar a imagem, não, vou deixar a imagem, não tem problema não. Eu pergunto a você o seguinte, lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, quando mostram os filmes Papai Noel chegando, né, todo empacotado ali, num trenó puxado pelas renas do Papai Noel, e ele está chegando ali debaixo de neve, não é isso? Debaixo de neve. Então o Natal lá em Nova York, nos Estados Unidos, é inverno. Se para eles é inverno, para nós é o contrário. Aqui vai ser o quê? Verão. Exatamente. Dezembro a março, verão para nós. Período de maior intensidade de chuva. Letra B está correta. Letra C. O Tocantins abriga uma grande diversidade de biomas. Primeiro, coloca o seguinte na sua cabeça. Quando se fala diversidade, a própria palavra já diz, mas quando se fala biodiversidade é a diversidade da vida, seja da fauna ou da flora, de animais ou plantas. Tá, professor? Tá, apresenta grande diversidade de biomas, com destaque para o cerrado, floresta amazônica e araucárias. Gente, aqui tem cerrado? Tem. 87% do Tocantins é cerrado. 87%. Professor, tem floresta amazônica? Não, gente, pelo amor de Deus. Tem sim. 87% é cerrado e quase 10% do Tocantins é floresta amazônica. Professor, onde se localiza a floresta amazônica em Tocantins? Vou pegar aqui uma imagem do mapa para você se situar, tá? Aqui, ó. Pronto. Você está vendo essa região aí de azul mais escuro? Essa parte à esquerda do Tocantins é o Vale do Rio Araguaia. Então você tem essa tonalidade
mais escura e a tonalidade que cerca ela, que é a segunda mais escura. Essa região aí dessa tonalidade, que é a segunda mais escura, acompanhando a mais intensa, de 50, 40 milímetros, né, que é o período de seca, que tem essa região como a mais chuvosa. Se acompanhando o Vale do Rio Araguaia até o Bico do Papagaio, eu estou metendo o dedo aqui no mapa como se você estivesse vendo, né? Tô ficando doido. Mas essa região aí do Vale do Rio Araguaia, do Bico do Papagaio até a altura ali de Caseara, Araguacema, é a região onde se encontra a floresta amazônica em solo tocantinense. Divisa com Tocantins, com Pará, no Vale do Araguaia, eu tenho 10% do Tocantins, que é classificado como floresta amazônica. Teve uma questão anterior aí que falava que o Tocantins é uma transição de clima, é transição de clima. Transição de bioma, é transição de bioma também. O clima do Cerrado é tropical. 87% do Tocantins é cerrado, clima tropical. 10% do Tocantins é floresta amazônica. Qual é o clima da floresta amazônica? Equatorial. Então, professor, nós temos uma transição do cerrado com a floresta amazônica? Temos. Do cerrado aqui, ó, grande parte do estado de cerrado, e aqui nessa regiãozinha aqui é a floresta amazônica. Ok. Eu posso dizer também, professor, que nós temos uma transição do clima tropical com o clima equatorial? Correto. Se falar isso, está correto. Transição de climas, transição de vegetação. Perfeito. Fácil demais. Voltando à questão, então. O Tocantins abriu uma grande diversidade de bioma, ok, com destaque para o Cerrado, Floresta Amazônica e Mata de Araucária. Não, Mata de Araucária aqui, não. Mata de Araucária é vegetação do sul do Brasil, tá? Aqui não. Professor, mas Pinheiro do Paraná, gente, tá havendo um processo de plantio de pinheiro, mas isso não é vegetação nativa. É a mesma coisa de eu afirmar que a soja é nativa daqui, que a uva é nativa. Não. A Mata de Araucária tá fora. Letra D, primeiro que pinheiro, o pinheiro do Paraná é uma coisa, e os eucaliptos que são plantados aqui também não pertencem à araucária, só deixando isso claro. E o que planta aqui não é pinheiro, é eucalipto, que é da família, né, um primo distante. Letra D de dado. A rede hidrográfica do Tocantins, bastante rica, sim, nós temos uma bacia hidrográfica riquíssima, a bacia Tocantins-Araguaia. Nós temos um território rico em água, perfeito. É bastante rica, tendo como importantes rios o Araguaia e Tocantins. Fácil demais. Fácil, correto. Ok? Vamos à próxima questão, então. Eu estava com medo disso, ó. A questão ficar desse jeito, que eu lembrei da aula anterior. Opa! Mas eu acho que eu tirei um print dessa questão de... Peraí, deixa eu... Deixa eu ver se a questão fica mais visível agora de outra maneira. Nossa, fica ruim do mesmo jeito. Quer dizer, mas vamos lá. Eu vou falar sobre o assunto, tá? Banho Tocantins e o tipo climático, vegetação presente no estado. Ele está pedindo para você marcar a alternativa que apresenta a vegetação, aliás, que apresenta a bacia hidrográfica, que é predominante no Tocantins, a floresta e o clima da região, tá? Então vamos lá. Letra A fala bacia do Paraná, tá errado, não é bacia do Paraná. Letra B, bacia Tocantins-Araguaia, ok. Clima tropical semiárido, não. O nosso clima é tropical ou tropical semiúmido. Semiárido é clima do sertão nordestino. Então letra B já está errada, tá? E Mata dos Cocais, professor, se fosse apenas tropical, Mata dos Cocais estaria correto? Não. Mata dos Cocais é uma faixa de transição que predomina no Maranhão e Piauí. Existe cocais no Tocantins? Existe. Principalmente onde? Na região norte, na região chamada Bico do Papagaio. Ali eu tenho grande concentração de pé de babaçu, né? As quebradeiras de coco babaçu no Bico do Papagaio. Mas não é predominante, está errado. Letra C, bacia amazônica, não, está errado. Bacia amazônica não é aqui no Tocantins. Letra D, bacia Tocantins-Araguaia, clima equatorial, errado de novo. Apesar de existir o clima equatorial no Tocantins, na parte que envolve a floresta amazônica, 10% do estado, o que predomina no Tocantins não é o clima equatorial. Letra E, bacia Tocantins-Araguaia, clima tropical e cerrado. Alternativa E, alternativa correta. Ok, meninos? Vamos lá, próxima questãozinha.
O texto ele está falando dos tipos de solo no Tocantins, e isso já foi abordado de algumas formas diferentes, tá? Primeiro, coloca na sua mente, professor, qual o tipo de solo existente, ou melhor, predominante no Tocantins? Você está vendo aí que ele fala características latossolos, bem no finalzinho, acima da letra A. Latossolo é um tipo de solo existente no Tocantins, é o tipo de solo predominante no Tocantins, tá? Latossolo, isso já foi abordado. Me recordo de uma questão, perguntando qual era o tipo de solo predominante no estado, latossolo. Agora, característica, professor, do solo do estado, a grande intemperização e baixa fertilidade. Olha, nós temos a alternativa A como correta, nós temos um solo ácido, nós temos um solo de baixa fertilidade. Quando se fala de solo ácido e de baixa fertilidade, coloca na sua mente, para corrigir a acidez do solo do cerrado, quando se fala de solo ácido, é solo com pH abaixo de 7. O pH do solo ele pode ser de 0 a 14. 7 é considerado um pH neutro. Abaixo de 7, ácido. Acima de 7, básico. Tá? E a característica do nosso solo é um solo ácido e de baixa fertilidade. Professor, se o solo é ácido, e já foi abordado isso em prova, o que se faz para corrigir a acidez do solo do cerrado? Gente, qual é o principal mineral extraído do subsolo tocantinense? O principal mineral é calcário. Na realidade, o calcário é uma rocha sedimentar, né, que você transforma ela em pó e mistura com a terra e naturalmente vai corrigir o pH do solo, vai retirar a acidez desse solo. Então nós temos no Tocantins grande produção de calcário. A extração de calcário, a extração de calcário é mais significativa do que de qualquer outro mineral existente em solo tocantinense hoje. Professor, e é extraído em grande quantidade porque exatamente para corrigir a acidez do solo do cerrado. Perfeito isso? Falei no solo do cerrado, solo com grande intemperização, solo de baixa fertilidade, solo de grande acidez e concentração de ferro e alumínio. Forte concentração de ferro e alumínio. Sabe quando é criança, aqui tem alguns alunos que são de fora do estado, talvez de fora do cerrado, né? E não identifiquem isso com clareza na sua infância. Mas aqui na nossa região, aqui no Tocantins, antigo norte goiano, eu falo antigo norte goiano, mas eu nasci e já era Tocantins. É claro que quando eu nasci, o Tocantins tinha 1 ano de criação. Mas me pergunta assim, professor, quando você nasceu era Goiás? Era. Professor, então você é goiano ou tocantinense? Tocantinense. Ué, professor, mas como assim se era Goiás? Gente, calcula comigo. Eu brinco na sala de aula que eu sou natural de Monte do Carmo. Monte do Carmo, na época, tinha 4 mil habitantes, hoje está com 7, pouco mais de 7 mil. Mas em Monte do Carmo não tinha médico e, na realidade, eu sou natural de Porto Nacional. A gente ia nascer em Porto e voltava para Monte do Carmo, 40 quilômetros de distância. Mas não existe, se você me pergunta se eu sou goiano ou tocantinense, não existe no Brasil uma cidade no estado de Goiás chamada Porto Nacional. Se eu nasci em Porto Nacional e em Goiás não tem Porto Nacional, só existe em Tocantins, eu sou um cidadão tocantinense. Pronto, acabou a questão. Agora a letra A, quando fala grande intemperização e baixa fertilidade, característica do solo, perfeito. Quando eu falo sobre ferro e alumínio, e a gente, tocantinense, quando deixava o ímã cair sobre a terra, quando era criança, todo mundo brincava com ímã aqui, pedaço de ímã. Deixava o ímã cair no chão, você pegava o ímã, via um monte de pedrinhas grudadas no ímã. Aí você fica, professor, por quê? Eu ficava me perguntando isso, eu já era uma criança cabeçuda, né? Ficava me perguntando por que a pedra gruda no ímã, se o que tem que grudar no ímã é o ferro. Exatamente devido à forte concentração de ferro que nós temos na superfície do cerrado. Isso é uma característica marcante e o Sebrasp cobra isso, ou melhor, afirma isso. Concentração de ferro e alumínio sobre a superfície do cerrado. Coloque isso na sua mente, viu? Vamos lá, ausência de acidez. Gente, solo do cerrado, ausência de acidez? Não, eu acabei de falar que é um solo ácido e de baixa fertilidade. Professor, e se ele falar que é ácido com pH acima de 7? Está errado, para ser ácido o pH tem que ser abaixo de 7. Então, letra B já está errada, né? A A, de qualquer forma, é a correta. Letra C, a baixa profundidade e grande diferenciação entre os horizontes. Não, o nosso solo ele é considerado profundo, é um solo profundo. A vegetação tem raízes profundas também. É um solo de grande concentração de ferro e alumínio. Volto a afirmar para ver se você marca na sua mente. E um solo ácido.
Letra D, grande resistência à erosão e nenhuma... Não. No nosso solo, se você retira a vegetação, e é comum isso, coloca na sua mente o seguinte, como eu disse no início da aula, palavras da geografia são cobradas na geografia regional, nos conhecimentos regionais pelo CESP e SEBRASP. O que você quer dizer, professor? Lixiviação. O que é lixiviação? O que é vossoroca? O que é ravina? Essas palavras podem sim ser abordadas na prova associadas à região do Cerrado. Sabe o que é lixiviação? É lixiviação. Professor, lixiviação é lavagem do solo pela água da chuva. Como assim, professor? A chuva que acontece aqui no Tocantins é pancada de chuva. Quando chove, chove mesmo. É um grande volume de água em curto espaço de tempo. Chuva rápida e muito forte. Então, como cai uma grande quantidade de água em um curto espaço de tempo, uma parte menor dessa água é absorvida pela superfície e o restante vai correr sobre a superfície. À medida que ela vai correndo sobre a superfície, ela vai lavando o solo, ela vai levando os nutrientes que estão sobre a superfície embora. Então, lixiviação é o quê? Lavagem do solo pela água da chuva. E a lixiviação, professor, provoca o quê? Retirada de nutrientes. Se vem grande volume de água, passou sobre o solo, lavou, levou os nutrientes embora. Então, eu posso afirmar que a lixiviação é a lavagem do solo pela água da chuva e provoca a perda de fertilidade do solo. Ah, professor, então o cerrado é um solo de baixa fertilidade. Sim, é um solo ácido e de baixa fertilidade, é um solo profundo, é um solo que apresenta grande concentração de ferro e alumínio sobre a superfície. Show! Vamos agora à próxima questão. Aliás, um momentinho. Vou fazer um comentário com vocês que aconteceu agora há pouco, tá? Só para distrair um pouquinho. Minha filha, alguns de vocês já conhecem, que às vezes ela aparece aqui na aula para dar um oi. Ela pediu para a mãe dela, a gente mora num condomínio aqui em Palmas, e ela pediu para a mãe dela, que as casas aqui são todas grudadas, pediu para a mãe dela para ir para a casa da vizinha para brincar. A mãe dela falou que ela não ia. Sabe o que ela fez? Começou a chorar e veio direto, eu estava na cozinha, veio direto com o olho cheio de lágrimas, e olhou para mim e falou assim: papai, você me deixa brincar na casa da Lara? Rapaz, eu na hora, meu coração derreteu, e o que eu fiz? Olhei para minha esposa e rapaz, vou colocar o meu na reta por causa dela? Vou nada, você é doido, é? Vamos lá, meninos, voltando à questão aqui. Mais uma questãozinha. Essas questões ficaram... Deixa eu pegar outra questão aqui, pera aí um momentinho, vai ficar mais visível. Pronto. Professor, aqui ele está falando algumas características. Irrigado, garante produção de grãos e arroz, é favorecido pela combinação ambientais, tá aí como? Olha, quando se fala esse texto, vou traduzir o texto que eu já tinha visto essa questão, tá? Ele está se referindo ao Tocantins, que é um dos maiores produtores de arroz do Brasil, tá? O Tocantins, na realidade, hoje é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Professor, o Tocantins é o terceiro maior produtor? É. E qual é a região do Tocantins, professor, que se destaca na produção de arroz? Qual é essa região? A região do Tocantins que se destaca na produção de arroz é a região à direita da Ilha do Bananal. Na realidade, na parte oeste do Tocantins. Envolve 5 municípios. É um projeto agrícola chamado Projeto Rio Formoso ou Projeto Javaés. Lembra vocês que o Rio Javaés é o rio que fica à direita da Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal, se você pega aqui esse retângulo que nós temos aqui da minha imagem, ó, esse retângulo aqui, imagine que esse retângulo seja o mapa do Tocantins. Essa região aqui onde está meu dedo é a Ilha do Bananal, ok? Então fica à direita da Ilha do Bananal e aqui a norte da Ilha do Bananal a região de maior produção de arroz do estado do Tocantins. Aqui à direita da Ilha do Bananal eu tenho o rio, à esquerda é o rio Araguaia, à direita é o rio Javaés. E tem um outro rio que deságua do rio Javaés chamado Rio Formoso. Então as águas do rio Javaés e as águas do rio Formoso proporcionam grande produção, aliás, o desenvolvimento em larga escala da agricultura irrigada de arroz.
da risicultura, que é a agricultura irrigada de arroz. Professor, isso faz o Tocantins o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Sim. E esse projeto, à direita da Ilha do Bananal, é chamado Projeto Formoso, ou Projeto Rio Formoso, ou Projeto Javaés, por causa dos rios Formoso e Javaés. Perfeito. Professor, eu poderia dizer então, em relação a essa produção agrícola, que ela é possível em função de um projeto que foi implantado recentemente no estado, nos últimos 10 anos? Não. Esse é o mais antigo projeto agrícola em funcionamento no que hoje é o estado do Tocantins. Esse projeto agrícola é do início da década de 80. Ele surgiu antes mesmo da criação do estado do Tocantins em 88. Surgiu em 82 esse projeto. Agora, o que proporciona isso? Topografia ondulada, que minha foto está aí, minha imagem está acima do texto, mas o que está escrito é ondulada. O que proporciona é a topografia ondulada, temperatura do ar em torno de 35 graus Celsius, solos férteis, sem limitações químicas aos usos. Gente, primeiro, a topografia dessa região ela não é ondulada, tá? Se ocorre a agricultura irrigada é porque o relevo é plano. Então, onde está ondulado já está errado. Quando se fala de solo fértil, eu acabei de mencionar que o solo do Tocantins ele não é fértil, é um solo de baixa fertilidade, que você corrige a acidez com a calcarização ou calagem, que é a mistura com calcário, chama calcarização ou calagem do solo, e você vai adubar o solo em função da baixa fertilidade. Então, letra A está toda errada. Letra B, topografia plana, opa, até aí tudo bem. Temperatura do ar em torno de 25 graus, opa, beleza, temperatura média 25 graus. E solos relacionados a terrenos de várzea. Sabe o que quer dizer terreno de várzea? Terreno de várzea, terreno de margem de rio. E a região ela é rica, tem os dois rios que promovem ali a agricultura irrigada, canalizando a água dos rios Formoso e do rio Javaés. Então, alternativa B de bola, alternativa correta. Isso aí foi questão de concurso já, ok? Topografia plana, agricultura irrigada em área plana, temperatura em torno de 25 graus, que é a temperatura que nós temos aí na região média, e solo relacionado a terreno de várzea. Professor, mas 25 graus Celsius não é a média. Gente, lá naquela região, à direita da Ilha do Bananal, é a média sim. Aqui no Tocantins, nós temos uma temperatura que ela varia aí em torno de 25 até 35 graus Celsius, tá? As temperaturas, as médias dos meses menos quentes fica de 24 a 25 graus Celsius, a partir de 24 a 25 graus Celsius, e do mês mais quente, próximo a 35 graus Celsius, ok? Mas no caso aí a média é de 25, letra B é a alternativa correta. Olha a letra C, topografia plana e ondulada, não é ondulada, aquela região é relevo de planície. Relevo de planície é relevo mais baixo, plano e baixo. Temperatura em torno de 35 graus na letra C, está errado, não, falso, é a letra B, pronto, acabou. Vamos agora à próxima questão. Opa. Rapaz, eu vou mencionar sobre isso aqui só por causa do calcário, tá? Já foi questão abordada. Essa questão está falando assim, que na região norte do estado, esse potencial já tem atraído empresas como a Votorantim, instalar fábrica de cimento no município de Xambioá, verdade, isso já tem um pouco mais de 10 anos aí, com produção estimada em 850 mil toneladas ao ano, que é a produção de cimento, né, que ocorre na região. E isso se dá devido à cidade ter encontrado jazeiras de calcário e um garimpo desativado de diamante. Tá, lembra que eu havia comentado com vocês que o principal produto extraído do subsolo tocantinense, produto mineral, é o calcário? Não é diamante, como dizia a novela, não é esmeralda, aliás, que dizia a novela, né? Apesar de já foi encontrado jazida de esmeralda em Monte Santo, não foi nem no Jalapão, como dizia a novela. E olha que eu nem sou noveleiro, mas ouvi falar. Então, mas o que importa aqui, você sabia que existe produção de calcário no Tocantins, não só na região de Xambioá, Formoso do Araguaia, Natividade, quer dizer, nós temos diversas regiões de Tocantins, produção de calcário, produzida em larga escala, principalmente para a correção do solo. Lá em Xambioá, no caso, o foco é a produção de cimento, mas o calcário, principalmente correção do solo, correção do pH do solo.
Bom, aí pergunta, o calcário e o diamante, respectivamente, são exemplos de... Isso aí foi questão de conhecimento regional, misturado com a geografia. O calcário, para você entender um pouco melhor se alguma questão nesse sentido for abordada de novo, o calcário, meninos, lembra que eu falei que você tritura ele, transforma em pó? O calcário é uma rocha sedimentar. Rochas sedimentares são rochas mais fáceis de quebrar, elas quebram com facilidade. Elas foram formadas ao longo dos milhões de anos em função da sobreposição de camadas. Ocorre aqui, uma camada sobrepôs a outra, grudou aí uma na outra, formou uma rocha sedimentar. Lembra carvão de churrasco. Carvão de churrasco que você presta atenção, ele tem um monte de camadinhas sobrepostas, não é isso? Então, a rocha sedimentar é com essa característica, que tem camadas sobrepostas. Eu lembro quando eu era criança, brincadeira de criança. Sabe o que a gente brincava? Rapaz, pobre, é criativo para brincar. Eu e meus irmãos, a gente pegava pedra, juntamente com os vizinhos, né? Lá em Porto Nacional tem um setor muito elitizado, conhecido pelo nome de Lavandeira. Os dois setores mais perigosos de Porto Nacional na minha época eram Lavandeira e Buracão. Eu cresci na Lavandeira. E a gente brincava com pedra. A rua não era asfaltada. Eu pegava uma pedra, outra pessoa pegava outra pedra. Eu jogava a minha pedra para quebrar a dele e ele jogava a dele para quebrar a minha. A que quebrasse primeiro levava uma bisca, sardinha. A gente chama de sardinha, mas diz que tem gente que chama isso de bisca no braço, né? Mas o que eu tenho? Naquela época, mesmo sem ter estudado rocha, eu já entendi o que era rocha sedimentar. Porque a rocha sedimentar, você pegava aquelas pedras com um monte de camadas sobrepostas, você sabia que ela era fácil de quebrar. É o que acontece com o calcário. O calcário ele quebra com facilidade, você tritura ele com facilidade, você transforma ele em pó com facilidade. Então o calcário é uma rocha sedimentar. E o diamante, professor? Diamante é um mineral. Não, professor, diamante mineral? Mineral ou minério? Gente, sabe qual é a diferença de mineral e minério? O minério é um mineral chique, mas não deixa de ser um mineral. Se eu pergunto para vocês que estão nos assistindo aqui, ó, eu estou com uma série de alunos assistindo e alguns desses alunos são alunas, né, do sexo feminino. Se for para vocês receberem de presente do professor Júnior Gel, vocês preferem um colar de mineral ou de minério? Responde aí para mim. Mineral ou minério? Minério. Sabe por quê? Por mais que você não saiba exatamente a diferença, você sabe que mineral, ou melhor, que minério tem valor comercial. Então o minério é um mineral chique, aquele que tem valor comercial. O diamante é um exemplo de minério, ou seja, um mineral de maior valor agregado. Ok, então resposta letra B, rocha sedimentar para o calcário, que é a principal rocha explorada no subsolo, e o diamante, no caso, o mineral. Vamos à próxima questão aqui, ó. Não sei se vocês estão com a vista tão boa quanto a minha. Vamos lá. A aptidão agrícola dos solos do estado de Tocantins predominam no estado os latossolos vermelho e amarelos, as areias quartzosas, aqui são neossolos, quartzarênicos, deixa eu ver, e os solos litólicos, neossolos litólicos, que juntos perfazem 63,8% da superfície estadual. Disponível no site tal, são características dos latossolos. Lembra que eu havia comentado em outra questão, falando que latossolo é o tipo de solo predominante no Tocantins? Lembra disso, né? E isso, se abordado na prova, é latossolo, ok. Mas você tem uma variedade de latossolos. Aí está dizendo, a grande... Ah não, essa questão eu já fiz com vocês, desculpa, aqui está o texto da questão que lá estava apagado, que é a letra A, alternativa correta, grande intemperização e baixa fertilidade. Ok. Deixa eu ver outra questãozinha aqui, ó. Professor... Vamos lá. Minha foto está em cima da questão, mas vou tentar ler aqui. Armas, o brasão de armas. Está falando do brasão de armas, tá? Que é o mesma coisa que selos, brasão do estado. Brasão de armas, ou selo, assim como a bandeira e o hino, representam a identidade de um povo. Sobre essa temática, leia o enunciado e posteriormente marque a alternativa que apresenta a sequência correta. Primeiro item: além do país,
a Constituição Federal faculta aos estados e aos municípios brasileiros a adoção de símbolos próprios para retratar a história e as características de cada um deles, como seus costumes, tradições, arte, economia e religião. Está correto. A Constituição prevê que cada estado pode ter a sua particularidade em relação ao brasão próprio, em relação ao selo próprio, brasão selo, em relação à bandeira, em relação à música, hino. Então está correto o primeiro item. Segundo item, o brasão do estado do Tocantins foi instituído por lei em 1989, novembro de 89, desculpa, e traz vários elementos, entre os quais a mensagem Có Iviori Retama, que significa em Tupi-Guarani, essa terra é nossa. Gente, coloque na sua cabeça. Já foi abordado isso aí? Primeiro, perguntando o significado de Có Iviori Retama, essa terra é nossa. Segundo, afirmando que a frase Có Iviori Retama se encontrava na língua xerente. Não, xerente não, Tupi-Guarani. Professor, Tupi-Guarani, os indígenas Tupi-Guarani ou Guarani se encontram no estado do Tocantins? Hoje não mais, tá? Apesar da frase Có Iviori Retama estar na língua Tupi-Guarani, não existe indígenas Guarani no estado do Tocantins, ok? Continuando, essa terra é nossa, e um sol amarelo, ouro, no qual se vê apenas a metade despontando no horizonte contra o azul, simbolizando o sonho de emancipação do estado. Gente, no centro do brasão, deixa eu ver se eu peguei uma imagem dele. Acho que eu acabei esquecendo, ó. Coloquei a questão e não peguei o símbolo do brasão. Opa! Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu só, por curiosidade. Diz aí pra mim. Não dá pra ler, né, Mona? Ficou bem pequenininho. Poxa. Mas eu tava lendo pra vocês. No brasão do estado, eu não tenho a imagem dele aqui, ó. No brasão do estado, nós temos um sol no centro, e na bandeira eu também tenho um sol no centro. Só que o sol no centro do brasão significa o sonho de emancipação do estado, ou o nascimento do estado do Tocantins. É um sol nascendo, fazendo referência ao nascimento do nosso estado. E o sol na bandeira, no centro da bandeira, significa o sol nasce para todos. O sol no centro da bandeira, o sol nasce para todos. O sol nascendo no brasão é o sonho de emancipação, de nascimento, o estado nascendo, que significa o sol no brasão. Vamos a outra alternativa aqui. Eu vou lendo e você vai acompanhando a minha leitura, tá? Terceiro item, o segundo estaria correto. Terceiro, a bandeira do estado é composta de 3 cores. Elas também têm um simbolismo, no caso do azul, que representa a água, o amarelo o solo e o branco a paz. Olha só, quando se fala da bandeira, o azul representa a água, ou a riqueza hídrica, ou a bacia Tocantins-Araguaia. Um bolho? Vem cá. Dá um beijo nos coleguinhas do papai, nos galinhas do papai. Deixa o papai aumentar aqui a foto pra você. Peraí. Pronto. Dá um beijinho. Cecília, para estudar tem que fazer o quê? Para passar tem que fazer o quê? Olha. Pronto, já viram aí, ó. Essa aqui é a minha esposa. Cheguei, paixão, cheguei. Dá um alô aí. Oi. Tá bom. Oi. Essa aqui que tava querendo me colocar enrascada. A mãe não queria deixar ele na casa da coleguinha. Ela veio chorando, pedir pra mim: papai, deixa ele lá só um pouquinho, vai. Não. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Olha, princesa. Vamos? Obrigado. Vem. Tchau. Beijo. Mamãe, eu não minha bolsa. Deixa eu tentar encontrar a questão aqui novamente. Rapaz, cadê a questão? Aqui, ok. As cores azul, branco e amarelo. Ganhou na Mega, foi? Rapaz, vou nem dizer nada porque eu concordo. Olha só, a cor azul tem prova que diz que significa água, tem prova que diz que significa bacia Tocantins-Araguaia, tem prova que afirma que a riqueza hídrica do estado. Então qualquer coisa afirmando relacionada à água está certo. Mas olha só o detalhe que nós temos aí. O amarelo representa o solo,
sabe o que diz o texto? Que o amarelo representa a riqueza do solo tocantinense. Aí fala assim, professor, está dizendo só o solo. Ele considerou correto, porque está associado, solo, riqueza do solo, riqueza do solo, se ele falasse que é o ouro é a riqueza do solo tocantinense, que foi explorado no século XVIII, riqueza do solo de cor amarela, tá? E o branco, é claro, a paz. O item 4, a árvore erva mate, o pássaro quero. Oi, meu bem. Daqui é celular. Eu não peço, olha. Daqui pro papai. Olha a relíquia. De quem é esse celular? É de quem? É do Dindo. É do Dindo? É. Não é seu, não? Não. Papai vai te dar ele de presente, tá bom? Você tem um telefone celular agora. Cuida bem, para ligar para papai e para mamãe. Vamos lá. Árvore erva mate não tem nada a ver com Tocantins. Pássaro quero, apesar de existir muito esse pássaro quero, que muita gente chama de quem, não é pássaro símbolo do estado. Flor brinco de princesa, nada a ver. Animal cavalo crioulo, não, gente. Sabe quais são os símbolos aí? Símbolos do Tocantins, quando se fala de árvore, é fava de bolota, tá? Árvore símbolo, fava de bolota. Quando se fala de pedra, é granada. Pedra é granada, uma pedra de coloração preta, escura, encontrada na região de São Valério de Natividade. Fava de bolota, granada. Quando se fala agora de pássaro símbolo, o pássaro símbolo do Tocantins, muita gente... Deixa eu só tirar uma dúvida com vocês. Aqui. Quando eu coloco essa imagem aqui, para escolher outra foto, vocês conseguem ver tudo que aparece na minha tela? Todas as imagens aí, conseguem? Consegue ou não consegue? Responde, gente, pelo amor de Deus. Não. Estava preocupado de vocês verem foto aqui que não podia. Então, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui a imagem, só para deixar claro com vocês. Mas de qualquer forma eu não tenho... Não tem imagem dela aqui não. Não vai rolar. A arara é só para explicar para vocês sobre a arara amarela, que muita gente fala assim, professor, arara amarela ou arara azul? Gente, tô vendo aqui o meu amigo Arnon. Como é que tá, Arnon? Lá de Itacajá. Perfeito, obrigado, Fernanda. Quando se fala da arara amarela, não confunda, por favor, porque tem muita gente que acha que é arara azul. Professor, mas a arara amarela é a mesma espécie arara azul? Não é. A arara amarela é aquela azul de peito amarelo. A arara azul é uma espécie toda azul. Para quem já assistiu um filme em formato de desenho animado chamado Rio, o personagem principal desse filme é uma arara 100% azul. Tá? Aquela espécie 100% azul não é nativa do Cerrado, não existe aqui na região do Cerrado. Tá? Então a espécie que nós temos de pássaro símbolo é a arara amarela, ou chamada arara azul de barriga amarela, ou chamada de arara canindé. C-A-N-I-N-D-E com acento agudo no E. Canindé. Arara canindé, arara amarela, arara azul de barriga amarela. Aí fica ok. Professor, mas além desse, tem outro pássaro símbolo. Arara azul tá errado. Ou é azul de barriga amarela, ou é amarelo, ou é canindé. Mas tem um segundo pássaro símbolo, que em 2012, no Diário Oficial, foi considerado também, porque o primeiro, que é mais utilizado, é a arara amarela. Mas esse segundo foi considerado também pássaro símbolo do estado de Tocantins, que é a rolinha fogo apagou. Professor, rolinha fogo apagou? Gente, rolinha fogo apagou. Professor, que rolinha é essa? Não, rolinha fogo apagou é o que muita gente conhece com o nome de rolinha. Algum de vocês já viu rolinha aí ou na cidade, ou no campo, no mato, na fazenda? Alguém aí, diz aí pra mim se já viu rolinha. Tem gente aí que já viu um monte de rolinha junta, né? Cuidado, esse negócio de um monte de rolinha junta. Aleph, matei rolinha demais. Como é que você matou a rolinha? Me diga. É bom, Provou da rolinha? Diga pra mim se provou. Cuidado, esse negócio de matei rolinha demais de cansado, né? Não, meninos. Brincadeira à parte, tá? Não leva a sério, não. Mas essa rolinha fogo apagou é chamada de fogo apagou exatamente devido à coloração dela, que é mais acinzentada, como se fosse quando o fogo apaga.
o que nós temos? Rolinha Fogo Apagou, ela foi em 2012 considerada foi considerada pássaro símbolo do estado de Tocantins, juntamente com a arara amarela. Pedra símbolo granada, flor símbolo girassol, que não é nativo do Cerrado, mas é a flor símbolo tanto do município de Palmas como também do estado do Tocantins, girassol, e a árvore símbolo fava de bolota. Ok? Show de bola. Vamos mais uma questãozinha aqui, ó. Oh, professor, esse assunto aqui, ó, a Alessandra aqui está dizendo que tem roxa e branca, né? Eu ia fazer uma brincadeira com o Alessandro, mas não vou fazer não. Porque vai que você vira militar, chega numa blitz e quer descontar. Não, vou brincar não. Olha o Júnior aí, quando fala de rolinho o povo se ouriça. Eu brincava com rolinho com baladeira. Vou desativar. É verdade. Deixa eu desativar comentário. Pronto. Meninos, olha só, tem um assunto que muitos alunos me mandaram mensagem para mim ao longo do tempo, falando assim: professor, existe a situação de mesorregião ainda, divisão em mesorregião, ocidental oriental, ou agora apenas regiões imediatas, regiões intermediárias? Gente, agora, nova divisão, de 2017 para cá, o IBGE fez uma nova divisão para o território, não só do Tocantins, mas diversas regiões do Brasil, e subdividiu o Tocantins entre 3 regiões intermediárias, tá? E 11 imediatas. O que diz aí? Item 1, vou analisar o primeiro item. O Tocantins possui 3 regiões intermediárias, do norte para o sul, Araguaína, Gurupi e Palmas. Sabe onde é que está o erro nisso aí? É porque de norte para o sul é Araguaína, Palmas e Gurupi. Araguaína está no norte, Gurupi no sul e Palmas no centro. Então não é a sequência Araguaína, Gurupi e Palmas. É Araguaína, Palmas e Gurupi. Só por isso que está errado. Item 2. A região intermediária tem como... Aliás, a região intermediária com maior número de municípios é Araguaína, com um total de 65. Está correto. A região intermediária com maior número de municípios é Araguaína, com 65. Item 3. As regiões intermediárias e imediatas baseiam-se na hierarquia e nas redes urbanas. Palmas, Araguaína e Gurupi possuem as maiores centralidades em suas respectivas regiões. Ok, show de bola. Item 4. Os municípios mais antigos foram povoados devido à mineração nas minas do norte goiano, e os mais novos surgiram às margens das principais rodovias. Opa, vou comentar sobre essa agora, tá? Pensa comigo o seguinte: quando eu me refiro a município antigo no Tocantins, está na região sudeste do estado, que é exatamente em função do ciclo da mineração do ouro, tem sua origem associada ao século XVIII. Perfeito isso? Origem associada ao século XVIII. Professor, e em relação aos municípios mais novos? Os mais novos, isso já foi abordado em prova, só tirar aqui, só colocar um comentário aqui e deixar ele fixo, tá? Um momentinho, só vou deixar um comentário fixo aqui para vocês. Para quem ainda não tem, quer receber a apostila gratuita de conhecimentos regionais, para quem ainda não recebeu, manda um DDD para mim, quer dizer, manda um zap aí para mim, DDD 63 98485 7576. Só comentário. Pronto. Apostilas grátis. Meninos, agora eu vou comentar com vocês brevemente, tá? Em relação... Pronto, meu rosto ficar livre de comentário. Em relação à questão dos municípios. Nós temos no estado do Tocantins... Deixa eu apagar os comentários. Já anotou aí? Anota. 984857576, que eu vou apagar agora os comentários, tá?
984857576. Em relação ao Tocantins, os municípios que surgiram no Tocantins mais antigos foram na região sudeste, ciclo da mineração do ouro, século XVIII, e os municípios mais recentes surgiram com a construção da BR-153 e, em especial, com a construção do Estado, com a criação do Estado do Tocantins. Professor, o mais recente foi a BR ou foi o Estado? Meninos, nós temos aí, pós-construção do Estado, pós-criação do Estado, surgiram municípios ao longo da BR. Entendeu? A exemplo, você tem Oliveira de Fátima, que está à margem da BR-153 e foi criada posterior à criação do Estado do Tocantins. Então, tanto a construção da BR, tanto surgiram municípios mais recentes ao longo da BR, a BR, lembra vocês que é da segunda metade do século XX, como também surgiram outros municípios fora da BR em função da criação do nosso Estado. Tá? Quando o Tocantins foi criado em 88, nós tínhamos 60 municípios instalados e hoje nós temos um total de 139 municípios instalados. Ok? De 60 pulou para 139. Em 98, de 88 a 98, pulamos de 60 para 139 municípios. A quantidade de municípios instalados no Tocantins mais que dobrou nos primeiros 10 anos de criação do Estado. Professor, e hoje? Hoje nós temos 139 municípios, não aumentou mais nenhum município de lá para cá. Por que, professor, que não aumentou mais municípios? Porque mudou a legislação. Antes, para criar município, bastava apresentar projeto e ser aprovado na Assembleia Legislativa do Estado. Hoje não, é necessário fazer um plebiscito onde a população do município inteiro vai votar e decidir se quer ou não a emancipação daquele distrito. No caso de Luzimangues, para quem conhece aqui Palmas, se você atravessar a ponte sobre o Lago da Usina Luiz Eduardo, a ponte sobre o Lago do Rio Tocantins, né, sentido a Paraíso do Tocantins, você vai se deparar com um distrito do outro lado da ponte, que é Luzimangues, e Luzimangues pertence ao município de Porto Nacional. Professor, dizem que Luzimangues vai ser independente. Gente, para Luzimangues se tornar independente é necessário passar por um plebiscito, onde Porto Nacional inteira vai votar. E a maioria da população do município se localiza na área urbana de Porto Nacional, e não necessariamente em Luzimangues. Então, onde que vai ganhar no voto? Porto Nacional ganha, Luzimangues perde. Resultado? Hoje, Luzimangues não tem condições de emancipar. Professor, eu já vi políticos falando que Luzimangues vai se tornar independente. Não, eles falam, sempre um ano antes da eleição e no ano eleitoral, eles costumam levantar essa bandeira para fazer com que a população dos distritos que sonham com a emancipação, que votem nesses candidatos que se dizem representantes. Tá? Apenas isso. Mas, para ocorrer a emancipação de Luzimangues, é necessário que a população de Porto Nacional vote. E você me pergunta, professor, por que a população de Porto Nacional não gostaria que Luzimangues se tornasse independente? Gente, em Luzimangues tem um porto seco. Em Luzimangues tem um porto onde passa a ferrovia Norte-Sul. A arrecadação, Luzimangues está crescendo muito, a arrecadação financeira em Luzimangues é muito importante para Porto Nacional. Então, todo o dinheiro arrecadado em Luzimangues vai para a prefeitura de Porto. E Porto decide quanto do dinheiro arrecadado volta para Luzimangues. E normalmente não volta nem de longe tudo que é arrecadado por Luzimangues. Então a população de Porto prefere que Luzimangues permaneça distrito, que é a galinha dos ovos de ouro, para continuar contribuindo com a arrecadação para Porto Nacional, certo? E a população de Porto Nacional ser contemplada com a arrecadação maior. E é claro, a população de Luzimangues tem interesse na emancipação, mas ainda não tem uma população maior. Já que nós temos prova de atualidades, lembro a vocês que em 2011, se não me falha a memória, em dezembro de 2011, ocorreu um processo, uma tentativa de divisão do estado do Pará em 3 estados, criando ao sul Carajás, ao oeste Tapajós e o restante permanecendo o nome de Pará, onde se concentra a cidade de Belém. Sabe o que aconteceu? Não conseguiram emancipar. Por quê? Porque a maioria da população estava no restante do estado que se encontra a capital, certo? 1.200.000 votos em Carajás, 1.400.000 votos em Tapajós e 3.600.000 votos no restante do Pará. Quando veio a votação, Carajás votou pela emancipação de Tapajós, Tapajós pela emancipação de Carajás, mas a soma dos dois dava 2,6 milhões de votos. E 3.600.000 se encontrava com o restante do estado que não queria a emancipação de nenhum dos dois. O que aconteceu lá, que não conquistou a emancipação, é o mesmo que acontece hoje se ocorresse um plebiscito
para a possível emancipação de Luz Mangues. Entendeu? Que vai ser emancipado, vai chegar o seu dia, porque vai ter uma população que está crescendo num ritmo muito mais acelerado do que o restante de Porto Nacional, mas ainda não tem voto suficiente. Ok, meninos? Show! Não esqueça de mandar mensagem DDD 63 98485 7576 8485-7576 8485-7576 8485-7576 8485-7576. Toda terça-feira às 22 horas temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Toda terça-feira às 22 horas temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Fechou? Muito obrigado. Beijos, fiquem com Deus e até a nossa... Deixa agora eu posso ativar o comentário. Até a nossa próxima aula ao vivo com vocês. Olha aí, ó. Apostila grátis 63 98485 7576. Show? Convido os amigos. Pede, você que não está seguindo ainda no Instagram, por favor, siga no Instagram. Vai lá agora, coloca para seguir. Coloca para seguir. E vamos juntos somar forças aí para que vocês sejam aprovados nos seus concursos. Lembrando, coloque na sua mente, viu? O concurso da Polícia Militar vai ter uma sequência de concursos aí pela frente. E o bombeiro normalmente acompanha os concursos da PM. Então, você vai ter um monte de concursos aí para que você seja aprovado. Um monte deles, um monte. Obrigado, meninos. Beijos para vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Reza para dormir, tá? Ora para dormir. Faz bem. Pede a Deus para iluminar a sua vida. Para te dar sabedoria. Para te dar força, entusiasmo. Para não deixar você desanimar. É no momento de desânimo que você sente, coloca na sua mente que na cabeça de todo mundo tem desânimo. Na cabeça de todo mundo. Quando adiam a prova, muita gente fica desanimada. É aí que sua chance aumenta. Enquanto o candidato está enfraquecendo, você vai se fortalecendo. Beijos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigado pela presença.